Já de volta do intervalo, falei para você que era rapidinho, né, gente? Então, saúde.com já está a todo vapor, trazendo muitas informações importantes para você. Olha, você que já foi internado em um hospital, você teve receio de usar o enxoval, que é o lençol, de colocar a sua cabecinha ali no travesseiro, naquela fronha, de usar a toalha do hospital? Gente, tudo passa por um protocolo rigoroso de biossegurança. Só que, claro, que a gente foi ouvir os especialistas a respeito desse assunto, eles que cuidam do Hospital Unimed Caruaru. Então, fica de olho nessas orientações. Olá, Jailma, eu sou Manuel Andrade, sou químico do Complexo Unimed Caruaru, mais específico no Hospital Unimed Caruaru. E hoje a gente vai falar um pouco do nosso processo de higiene e limpeza, no tocante aos insumos químicos utilizados na garantia desses processos, proporcionando uma melhor estadia do nosso cliente. Então nós escolhemos um processo à base de peróxido de hidrogênio, que na sua função química ataca o DNA celular, no seu complexo lipídico, e com isso garante uma esterilidade daquilo que a gente está proporcionando a nível de higiene e limpeza. O peróxido de hidrogênio é um agente que nos ajuda nesse combate de desinfecção, atuando na célula química, na célula do micro-organismo, daquele micro-organismo que a gente quer atacar, e causando instabilidade nos nossos processos, baseado em normas, mediante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com isso, a gente consegue garantir, tanto no processo de higiene e limpeza no tocante a um processo de limpeza terminal, quanto no processo de limpeza concorrente, a sua esterilização do meio, desde o piso ao teto, bem como também passando pelos processos de higiene e limpeza no tocante ao processamento do nosso enxoval hospitalar. Então, baseado em normas técnicas, a gente tem um manual aprovado desde 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que norteia tanto a nível de insumo químico como o processo propriamente dito de saúde e segurança ocupacional, voltado para os nossos clientes internos e externos, na garantia e no processamento do nosso enxoval hospitalar. Então, começa com um processo de segregação, separação e pesagem, e começa o processo propriamente dito de lavagem. Antes de 2009, a gente tratava isso como lavagem de roupa hospitalar, e de 2009 para cá a gente começa a falar de processamento de enxoval hospitalar, justamente porque a gente tem que garantir o controle químico desse enxoval que chega até nós, como destino final o nosso cliente interno, o nosso cliente externo. Então, é baseado em etapas, que vai desde a lavagem do enxoval, passando por uma centrifugação, uma secagem e o processo de passadoria, retornando mais uma vez para o nosso cliente, fechando um ciclo baseado nesse manual aprovado em 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, nesse momento, eu convido o nosso Jonathan Alberto, que faz parte do nosso time também do Complexo da Unimed Caruaru, mais específico do Hospital Unimed Caruaru, para falar um pouco também do nosso processo de higiene e limpeza de superfície, mais uma vez garantindo a qualidade e a segurança para o nosso cliente interno, como também para o nosso cliente externo. Então, para todo atendimento dessas atividades citadas por Manuel, a gente tem uma equipe, recursos humanos, para fazer as atividades pertinentes à equipe de higienização, sendo ela auxiliares de serviços gerais, que são responsáveis por todo o processo de desinfecção dos quartos. Existem dois tipos de trabalho, duas atividades que são pertinentes a esse serviço, que é a limpeza concorrente, que é aquela limpeza que a gente faz diariamente no ambiente, duas vezes ao dia, caso necessário, e se houver outra solicitação. Existe a limpeza terminal, que é aquela limpeza que a gente faz após óbito, após alta do paciente ou solicitação da equipe de enfermagem. Essa terminal a gente faz mais detalhada, que é preparando o ambiente para uma nova acomodação de um novo usuário, um novo paciente nesse leito.
Para isso, a equipe de higienização faz o serviço de desinfecção do quarto e após esse serviço há uma validação da encarregada responsável por validar realmente esse processo e garantir que realmente o quarto está liberado e limpo para o usuário fazer a utilização. Utilizamos alguns equipamentos, como bem citado por Manuel Andrade, a gente utiliza o peróxido de hidrogênio e também utilizamos em alguns períodos a desinfecção a seco, que é uma desinfecção com equipamento a calor a seco. Também utilizamos ultravioletas, que é para fazer a desinfecção do ambiente e realmente garantir que esse quarto esteja proporcionado à melhor qualidade para o usuário. Então esse é o nosso serviço, e então essa validação é feita também, bom citar, através de testes de swabs. Após a alta do paciente fazemos teste, recolhendo amostras do quarto e verificando o nível de sujidade que se tem, e após essa higienização, essa desinfecção que é feita, a gente volta a fazer esse teste para validar realmente se o ambiente foi devidamente higienizado nos padrões e qualidades que é estipulados pela nossa hotelaria. Então, muito obrigado, volto com você, Jailma. Como é importante a gente saber que, de fato, há esse controle dentro de um hospital. Mas você sabia que na sua casa, na sua empresa, o ar que circula também deve ser controlado, monitorado, com equipamentos profissionais para isso. Fui até o Biotec, Laboratório de Análises Ambientais, para conhecer um pouco mais do serviço de análises de ar. E conversei com o Dr. Agenor Giacomi, ele que é o Dr. Águas. Agenor, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Jailma e telespectadores do Saúde.com. Hoje vamos falar de saúde e para falar de saúde a gente não pode deixar de falar de meio ambiente, principalmente da qualidade do ar. A qualidade do ar influencia muito na nossa qualidade de vida. Lembra daquele fungo que está presente no teto? Ou aquele fungo que está presente na parede? Ou mesmo na sua roupa? Pois é, isso pode comprometer e muito a sua qualidade respiratória. Portanto, hoje vamos falar sobre saúde relacionado ao meio ambiente. E então, Jailma, vou te apresentar agora no meu laboratório alguns brinquedinhos que a gente utiliza para avaliar a qualidade do ar. O primeiro desses brinquedinhos é este, o impactador. Ele vai contar, puxar, aprisionar as bactérias que estão presentes no ar. E com isso a gente vai poder identificar esses fungos, como vocês podem ver aqui, ó, nessas placas, tá vendo? Cada um com uma característica diferente. Já imaginou isso dentro do seu sistema respiratório? Isso não vai dar certo não. Portanto, a gente precisa evitar que esses fungos se proliferem na nossa casa. Além dos fungos, a gente tem um outro aparelho que vai investigar a poeira que está presente no ar, a poeira que gera rinite, a poeira que gera problemas respiratórios como a asma, a poeira que é a fonte para um ácaro se multiplicar. Pois é, esse aparelho aqui, ele vai puxar a poeira, aprisionar nessa membrana e com isso a gente vai conseguir quantificar a poeira que está presente no seu quarto ou no seu guarda-roupa. Outro aparelho é o aparelho utilizado para determinar um vazamento de gás que você possa ter na sua cozinha. Pois é, o vazamento de gás tão perigoso que pode levar a uma explosão, mas muitas vezes esse vazamento é muito discreto. E aí com isso o aparelho, ó, veja como ele é calibrado. Ó. A gente vai simular aqui uma situação, vê, olha, apitou. Ele apitando, ele mostra que tem um vazamento de gás. E você inalando esse gás, você está se intoxicando todos os dias. Outro aparelho é o aparelho que vê a qualidade e a quantidade de umidade que está presente no ambiente. A umidade tão necessária para os micro-organismos se desenvolverem. Então, para isso, você vai utilizar um aparelho chamado desumidificador que vai regular a umidade na hora de você dormir, para que você possa dormir tranquilamente. E o gás carbônico, vocês sabem o que é? O gás carbônico, aquele gás que é produzido pelos automóveis? Pois é, esse aparelho aqui ele consegue detectar o gás carbônico. Vou simular para vocês uma situação, veja. Olha aí, no nosso corpo nós temos gás carbônico e quando passa de 1000, o aparelho apita, dizendo que aquele ambiente não é um ambiente legal para se estar. Então é preciso regular o ar-condicionado, regular a entrada de ar da rua, para que isso não venha causar nenhuma intoxicação em você.
E por fim, certo, nós temos um aparelho que mede a velocidade do vento e a temperatura. Mas é tão importante medir a temperatura, sim, nas UTIs a temperatura não pode ser superior a 16 graus. Por quê? Porque uma temperatura onde as bactérias não conseguem se multiplicar com velocidade e com isso nós conseguimos combatê-la. A temperatura ideal para uma bactéria é de 37 graus, que é a temperatura do nosso corpo. Então, quanto mais friozinho for o ambiente, melhor e mais protegido você vai estar. Agora chegou a hora da nossa dica de dermatologia com o Dr. Júlio Chaves. Dr. Júlio, bem-vindo mais uma vez. Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui com vocês depois de um tempo fora, porque estava participando de um curso, reciclando, aprendendo coisas novas. Vocês conheceram semana passada meu irmão. A gente vai ficar aqui se revezando. Às vezes sou eu que vou vir dar algumas dicas para vocês, às vezes ele, mas espero que tenha sido bastante proveitoso e eu estou de volta hoje para falar um pouquinho sobre um tema que é muito importante, que é o câncer de pele. O câncer de pele, ele é o câncer mais comum no mundo. Ele representa cerca de 30% de todos os tumores malignos que existem no planeta. Aqui no Brasil não é diferente. E ele é muito mais comum em homens do que em mulheres, cerca de 1,5 até 2 vezes mais. Principalmente naqueles pacientes de tom de pele mais claro e aquele paciente que gosta de se expor muito ao sol sem a proteção solar adequada. Quem tem história familiar de câncer de pele também tem uma chance maior para o desenvolvimento desse câncer. E muitos pacientes me perguntam, doutor, como eu vou identificar um câncer de pele? Eu digo, essa é uma pergunta muito difícil, já que o câncer de pele muitas vezes ele pode parecer com uma lesão completamente benigna. Então por isso a importância da consulta dermatológica de rotina, com frequência, para que a gente possa avaliar esse paciente e realmente diagnosticar esse câncer na fase mais inicial. Mas nós temos 3 tipos principais de câncer de pele. O carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma, que é o grande terror aí da maioria das pessoas. Graças a Deus que 90% dos casos dos cânceres de pele, eles são ou basocelular ou espinocelular, que são cânceres um pouco mais tranquilos, cujo tratamento muitas vezes baseia-se apenas na retirada cirúrgica. Mas o melanoma, que corresponde a 10%, ele realmente ele é preocupante e precisa ser tratado o quanto antes, porque ele tem risco de metástase e tem risco de morte, de matar o paciente. Então, muitas vezes, além do tratamento cirúrgico, esse câncer ele precisa de uma terapia adjuvante, seja com quimioterapia, imunoterapia. Então, é um câncer que muitas vezes nos preocupa e por isso que a gente acaba sendo repetitivo na importância do uso do protetor solar como forma de prevenção de todos esses tipos de câncer de pele. E que muitas vezes a única manifestação desse câncerzinho de pele, principalmente o carcinoma basocelular ou espinocelular, é uma lesãozinha pequena, parecendo com espinha, que muitas vezes é friável, ou seja, ela sangra com facilidade e que ela não se resolve. Então o paciente, principalmente a partir dos 30 anos, que é a faixa etária mais comum do surgimento desses cânceres, ele apresenta uma lesãozinha parecida com a acne, com espinha, com sinal, como vocês mesmos dizem, e que sangra fácil e que não se resolve, não vai embora. Então isso é um sinal de alerta para que vocês procurem um dermatologista ou algum sinalzinho que você já possuía desde a infância, aquele sinal mais pigmentado, com coloração, e que ele vem sendo modificado no decorrer do tempo, ou seja, ele vem crescendo, ele vem mudando de forma, de cor, ele vem apresentando algum sintoma de coceira, de sangramento. Então esse é também um sinal de alerta para a gente pensar no melanoma, e aí você deve sim procurar o dermatologista, o especialista, o mais rápido possível. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, falando um pouco sobre os cânceres de pele, os alertas, a necessidade e a importância do uso do protetor solar desde cedo, sempre, independente de exposição ou não ao sol. E eu gostaria de contar com a ajuda de vocês. Eu gostaria de pedir para vocês irem lá no nosso Instagram, lá da clínica, tá? Que a gente vai deixar aqui, e votassem no próximo tema que vocês queriam ouvir aqui, para a gente trazer um tema
cuja maioria das pessoas votaram e estão querendo saber novidades sobre o tema, sobre o tratamento, o que é que tem de novo sobre alguma área a ser comentada. Como a gente aprendeu nesse programa, não foi, pessoal? Pois é, saúde.com falando de saúde de maneira geral. E eu só quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência, você que acompanha o nosso programa, que me para na rua, que fala comigo, que dá a sua opinião, a sua sugestão. Você é sempre muito bem-vindo, viu? Inclusive, tem telespectador que tira foto e manda pra gente, eu fico muito feliz. A Manu, tá aí a Manu da Vila do Murici, assistindo sempre saúde.com com seu filhinho coladinho e sempre ligados aqui na nossa programação. Obrigada, Manu, pelo carinho. E estendo também o meu alô especial para todos vocês aí do Murici que assistem o saúde.com. Ó, se você perdeu os episódios anteriores, é só ir no meu canal, Jailma Barbosa, lá no YouTube. Você vai encontrar todos os programas disponíveis, inclusive esse aqui que você está vendo pela TV Jornal Interior, já está rodando no canal do YouTube também, tá bom? Então, se você ligou a TV agora e perdeu o programa, perdeu metade do programa, perdeu o programa todo, dá para você acompanhar no meu canal no YouTube. E eu desejo sempre a você muita saúde, muita paz, que você fique com Deus, que você cuide do seu fim de semana e cuide da sua semana também, para a gente se encontrar no próximo sábado. Por quê? Para que ser triste, se você pode ser feliz? Então, ó, levanta a cabeça, dá a volta por cima, vibrações positivas para você. Mas você não vai ficar triste, você vai ficar em boa companhia, porque tá chegando o Moreira Neto com o programa Negócios. Esse programa que é bom demais, né, gente? É essa casadinha que a gente não perde aqui na programação da TV Jornal. Moreira, é com você. Beijo, gente. Até o próximo programa. Saúde.com. Oferecimento Dr. Júlio Chaves. O cuidado transforma. Agende sua consulta. Ligue 31 37 7694. Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. IUC, Instituto de Urologia e Cirurgia de Caruaru. Avenida Doutor Pedro Jordão, 871 Caruaru.